Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre a Idade Média, mais precisamente sobre os francos. Você pra mim foi um sonho. Preparado para sofrer? Então vamos lá, dama de vermelho, para falar sobre os francos aí. Galera, olhe para a Idade Média, os francos merovingios vão se levantar. Note que das tribos bárbaras que estavam por toda parte, eles vão se destacar. Ah, ô boteca, hein? Aí é sofrência mesmo. Vamos parar por aí, só esse primeiro trechinho da paródia. Nesse primeiro trechinho, nós vamos aproveitar para falar sobre a divisão da Idade Média. A Idade Média, um período longo, vai do século V ao século XV, e existe uma subdivisão aí nessa Idade Média. Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos navegar aí pela nossa tela, né? Tem como pano de fundo aí os Simpsons. E aí, navegando pela nossa tela, então vamos lá falar sobre essa divisão da Idade Média. A Idade Média, galerinha, só para facilitar didaticamente, ela foi dividida em Alta e Baixa Idade Média. Aí na tela você está acompanhando alguns eventos que aconteceram na Alta Idade Média e outros eventos que aconteceram na Baixa Idade Média. Opa, aparece aí, saiu aqui do lugar. E outros eventos que aconteceram na Baixa Idade Média, certo? É só para você ter uma noção o que aconteceu e qual momento que aconteceu. Na verdade, o mais interessante aí é só você guardar que, para facilitar o estudo, né? A Idade Média, que é um período longo, foi dividida em Alta e Baixa Idade Média. Retomando a nossa navegação, vamos voltar aí à paródia, né? Nesse trechinho ali nós tínhamos falado então sobre a divisão da Idade Média. Agora, nesse outro trechinho, que eu também já cantei, nós vamos falar sobre a história dos francos. O início da história desses francos. Essa galerinha, senhores, como a gente já falou, né? Eles estão lá na Alta Idade Média. E como que começa a historinha desses carinhas? Por que esses francos merecem destaque? Esses francos merecem destaque, senhores, por quê? Porque de todas as tribos bárbaras que entraram no Império Romano do Ocidente, né? Aí no canal, a Idade Média é interessante o seguinte, aqui no canal tem várias videoaulas que falam sobre a Idade Média. E essas histórias se conectam, essas histórias se misturam. A gente estuda tudo separadinho, em caixinhas, mas essas histórias se misturam. O fato é que o Império Romano chegou ao fim, Roma caiu, o lado ocidental caiu, porque foi invadido por diversas tribos bárbaras. Todas essas tribos bárbaras, senhores, acabaram ficando com um pedacinho de terra. Agora, e esses francos fazem parte dessas tribos bárbaras que entraram no Império Romano a partir de sua decadência. E por que que de todas essas tribos bárbaras nós vamos falar só sobre os francos? Porque os francos dessas tribos bárbaras tiveram o reino mais duradouro. Esses francos conseguiram tomar terras dessas outras tribos bárbaras. Por isso, os francos merecem destaque. Sobre esses francos, senhores, eles estão divididos em duas dinastias. Nós temos a dinastia dos Merovingios e a dinastia Carolíngia. Pô, aí você tá aí desatento. Professor, o que é dinastia, professor? Por que duas dinastias? O que é dinastia? Tá aí na tela, ó. Dinastia é uma sequência de soberanos que se sucedem dentro de uma mesma família. Reforçando, então, os francos, a história dos francos está dividida nessas duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, que nós vamos detalhar um pouquinho mais na frente. A paródia falou o seguinte, ó, galera, olhe para a Idade Média, os francos merovingios vão se levantar. Note que das tribos bárbaras que estavam por toda parte, eles vão se destacar. A ideia é que quando você leia isso, você consiga se recordar do que foi dito aqui. Você pra mim foi um sonho. Segundo trechinho da paródia, acompanha aí, sofram mais um pouquinho aí, o segundo trechinho fala assim, ó. Clóvis já se converteu e a igreja gostou dessa união. Agora os francos são poderosos, conquistam muitas terras, tudo em nome da religião.
Nossa, vai você imagina, tomando uma pitula laranja no boteco, cantando essa moda. Rapaz, você é expulso. 2 segundos depois você é expulso. Vamos lá. Nesse trechinho, o microfone já passou. Nesse trechinho, nós vamos falar aí sobre a dinastia, a primeira dinastia dos francos, que é a dinastia merovingia. Estão vendo que está ali destacado o nome de Clovis? Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. Então vamos lá. Essa primeira dinastia, a chamada dinastia merovingia, foi chamada de dinastia merovingia porque o seu primeiro representante era um carinha chamado Meroveu. Merovingia. O Meroveu inicia todo o processo. Agora, o mais famoso representante dos merovingios é o seu neto, chamado Clovis. Clovis é o cara que, de fato, elevou o status dos francos. O Meroveu começou, o seu filho deu continuidade. Agora, o seu neto, o Clovis, é o principal representante desses francos. E um dos pontos que faz com que Clovis se torne um dos seus representantes, se torne o principal representante da dinastia merovingia, se deve justamente às suas conquistas. Clovis iniciou e ampliou as conquistas territoriais desses francos, conforme você está acompanhando aí no mapinha. Então, Clovis se tornou importante por isso. Agora, tem um outro feito de Clovis, galerinha, que é determinante para o sucesso, segundo a história, é determinante para o sucesso dos francos e determinante para o sucesso da igreja, que é a conversão de Clovis ao cristianismo. Clovis foi o primeiro rei franco a se converter ao cristianismo. Só para você não perder o fio da meada aí. Clovis é franco. Os francos fazem parte daquelas tribos bárbaras. Logo, quando os francos entram, eles não são cristãos. Eles acreditam em outros deuses. Eles são politeístas, têm uma outra cultura. E Clovis é o primeiro a abandonar essa cultura, esse politeísmo e abraçar o cristianismo como a religião dos francos. Certo? Professor, aí você falou aí que foi determinante essa conversão de Clovis para o sucesso dos francos. Mas por quê? Por que essa aliança entre a igreja e os francos foi tão importante assim? Quem saiu ganhando nessa união? Na verdade, os dois lados saíram ganhando. Clovis, que era o rei dos francos, né, o primeiro representante da dinastia merovingia, ele ganha o status da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele ganha o status do cristianismo. Tenha em mente o seguinte cenário. O Império Romano decaiu. Roma, o último imperador romano, foi deposto. As tribos bárbaras entraram nesse império e lotearam essas terras entre eles. Acontece que a igreja não morreu. A igreja continuou existindo. A galera que vivia ali junto dessas tribos bárbaras, os remanescentes lá desse Império Romano, eles são cristãos. Eles acreditam no cristianismo. Então, um aluno meu falou isso em sala que eu achei bem interessante. O Felipe falou assim, ó, a igreja ela é poderosa porque ela tem a mente da população. Ela tem o coração da população. E é justamente isso. E aí, então, quando Clovis ele se une à igreja, ele passa a ser o representante desse cristianismo. Então, ele herda para si o poder da igreja. Agora, ele vai empreender as suas campanhas não mais como o líder dos francos, não mais tão somente como o líder dos francos, mas o líder do cristianismo. E a igreja? O que a igreja ganha com essa paradinha? A igreja que lá atrás, ainda no Império Romano, ela era a religião oficial do Império e o Império caiu. O Império Romano foi dividido em duas partes. Constantinopla continuou existindo, o lado ocidental decaiu. A Igreja do Ocidente, o Papa, passa a ter de novo um exército para protegê-la. Agora os francos fazem esse papel. Então, os dois lados se beneficiaram, resumo da ópera. Os francos, Clovis, depois da conversão, passou a ter o status, o poder da igreja, ele é o representante dessa igreja, e a igreja, por sua vez, passa a ter um exército para protegê-la. E à medida que Clovis conquista mais territórios, esses territórios também são convertidos ao cristianismo. Sendo assim,
a fé cristã acaba sendo propagada entre essas tribos bárbaras que lotearam esse antigo Império Romano. Para ver se você consegue recordar tudo isso, acompanha aí a paródia. A paródia disse assim, ó: Clovis já se converteu e a igreja gostou dessa união. Agora os francos são poderosos, conquistam muitas terras, tudo em nome da religião. Sempre me foi um sonho. Terceiro trechinho da paródia, vamos lá, vamos sofrer mais uma vez. Tá ali, ó. Aluno amigo. Opa, agora foi pior ainda que as outras, não foi? Vamos lá, tentar de novo. Aluno amigo, Clovis veio a falecer e os seus herdeiros não tiveram muito poder, foram chamados de indolentes, porque não mandavam em nada, até que veio Carlos Martel e na história deu uma guinada. Ô, danado! Já tá aí na tela, né? Os trechos que nós vamos falar aí sobre, ou melhor, os assuntos que serão abordados nesse trechinho dessa nossa videoaula. Navegando aí na nossa tela, então, chega mais. Nesse trechinho, como eu já disse, nós vamos falar sobre a organização dos francos após a morte de Clovis. Só para recordar, Clovis é o principal representante da dinastia merovingia. O primeiro representante era o seu avô, chamado Meroveu. Clovis foi o mais importante e foi o primeiro a se converter ao cristianismo, certo? Só que aí, senhores, esse Clovis, como acontece de vez em quando, só de vez em quando, ele morreu. Clovis morreu. E aí, o grande líder dos francos morreu. O que é que vai acontecer agora na história dos francos? Como que essa civilização vai se organizar? Surgem na paradinha uns reis que a história batizou esses reis de reis indolentes. O que significa rei indolente? Aqueles caras que não queriam de fato governar. Eles estavam mais interessados em se beneficiar, em tirar vantagem, proveito do status de ser rei. Mas eles não estavam interessados em governar, em de fato administrar. Eles não estavam interessados em pegar no batente, certo? Por isso eles foram chamados de reis indolentes, os reis ociosos, os reis que não mandam em nada. Durante esse período da história, quem é que de fato manda? Uns carinhas chamados de prefeitos do palácio, majordomos. Esses prefeitos do palácio eram os assessores dos reis indolentes. Tudo dentro da legalidade, estava previsto, era o braço direito do rei, não era nenhuma trairagem. O rei ia aproveitar, ficava lá curtindo, caçando, passeando e tal, curtindo as festas. E quem de fato governava, quem de fato administrava, eram esses carinhas chamados de prefeitos do palácio. É nesse contexto que surge o nome de um carinha importantíssimo para a história dos francos, um cidadãozinho chamado Carlos Martel. Carlos Martel, ele era um desses prefeitos do palácio. E qual foi o feito desse Carlos Martel? Por que ele foi tão importante para a história dos francos e para a história da Idade Média? Ele foi importante por quê? Porque ele enfrentou a expansão do mundo islâmico. Teve uma batalha, ocorreu uma batalha entre os muçulmanos e os cristãos. Por conta do território, os muçulmanos estavam tentando entrar na Europa, que era predominantemente cristã, já tinham conquistado diversas terras no norte da África, estavam se expandindo rapidamente, tinham conquistado parte lá da Espanha e iam continuar a sua expansão. O islamismo, de Maomé, que está falando lá na aula sobre o Império Bizantino. Pois é, só que esse islamismo não progrediu porque ele cruzou, bateu de frente com Carlos Martel. Carlos Martel, então, freou a expansão islâmica. E isso deu muito poder a Carlos Martel. Lá na primeira videoaula, na primeira parte da paródia, eu falei para vocês que os francos estão organizados em duas dinastias. A dinastia merovingia e a dinastia carolíngia. O Carlos Martel foi o cara que proporcionou que a dinastia carolíngia tivesse início.
Lembrando aqui, ó, deixando bem claro, não foi ele que deu um golpe, não foi ele que tomou o poder, mas ele abriu as portas para que o seu filho pudesse dar esse golpe. Quem iniciou então a dinastia carolíngia foi o filho de Carlos Martel, e não o Carlos Martel propriamente dito. Foi um cidadãozinho chamado Pepino o Breve, que nós vamos falar sobre ele no próximo trecho dessa videoaula. Beleza? A paródia, então, falou o seguinte: aluno amigo, Clóvis veio a falecer e os seus herdeiros não tiveram muito poder. Foram chamados de indolentes. Por quê? Porque não mandavam em nada. Até que veio Carlos Martel e na história deu uma guinada. Espero que quando você leia isso, você se recorde do que nós falamos aqui nessa videoaula. Sempre me foi um sonho. Continuando aí, né, esse trechinho da paródia, senhores, agora é uma nova música. É uma mesma paródia, é o mesmo assunto, mas é uma nova música. Eu disse antes aí, em um dos momentos aí dessas videoaulas, que essa paródia era um pot-pourri. Chique, né? Ou seja, uma mistura de músicas. A primeira parte da paródia foi construída com a música Dama de Vermelho. A segunda parte com a música Brigas. Talvez vocês que são mais jovens não conheçam essa música do Bruno e Marrone, Brigas, mas ela é top. Procura aí no YouTube que você vai ver. Modão bom, daquele de você sentar no boteco, pedir 2 pitulas de laranja e 2 bolachinhas, água e sal, passar a noite inteira cantando. Mas vamos lá. A segunda parte, então, o segundo trecho, falando sobre agora a dinastia carolíngia, começa mais ou menos assim. Veja só, que engraçado depois. Outra dinastia veio a surgir. Agora os francos são carolíngios e Pepino Breve é quem vai assumir. Brigar com a igreja pra quê? Com a igreja não se briga, não. Para quê? Se o que eles querem é solidificar essa união. Ô rapaz, olha só, chega arrepia. Que é isso? É moda boa demais da conta. Vamos lá, os assuntos desse trechinho da paródia, os assuntos dessa videoaula, nós vamos falar agora sobre a dinastia carolíngia e sobre Pepino o Breve e a sua relação com a igreja. Para falar sobre esses assuntos, então, vamos aí, ó, navegar na nossa tela. Como eu já disse, nós vamos falar agora nesse trecho aí sobre a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia tem como primeiro representante um cidadãozinho chamado Pepino o Breve. Esse Pepino Breve é o cara que consolida, é o cidadãozinho que dá o golpe de Estado e assume o poder desses francos. E esse Pepino Breve, ele assumiu o poder graças ao seu pai, que teve tanto prestígio que acabou possibilitando que o seu filho desse um golpe de Estado. Agora, o principal nome da dinastia carolíngia é de um carinha chamado Carlos Magno. Carlos Magno, a história nos apresenta como sendo o principal representante dessa dinastia dos carolíngios. Só para ficar claro, todo mundo na história aí é franco. O poder só mudou de uma família para outra. Só saiu das mãos dos merovingios e passou para as mãos dos carolíngios. Mas é todo mundo franco nessa paradinha aí, belezinha? E aí, galerinha, como que esse Pepino o Breve assumiu o poder? Ele deu um golpe de Estado, como eu já disse. Ele se aproveitou do poder que o pai dele conquistou. O pai dele foi poderoso porque o Carlos Martel, eu já disse, espero que você se recorde. O pai dele foi poderoso, disse em outra videoaula, não nessa, né? Mas o pai dele foi poderoso porque o Carlos Martel impediu a expansão do mundo islâmico Europa fora. Ele falou, não, aqui vocês não vão se expandir. E aí esse Carlos Martel ganhou muito prestígio. Ele era um prefeito do palácio e se tornou ainda mais importante por ter vencido esses islâmicos, por ter barrado a expansão islâmica. Aí o seu filho foi e falou assim, pensou o seguinte, rapaz, eu tô com a faca e o queijo na mão para dar um golpe de Estado. Esses reis indolentes não mandam em nada. Meu pai tem um enorme prestígio. Eu vou utilizar o prestígio do meu pai
e vou anunciar, vou me proclamar como um novo representante dos francos. E é isso que ele faz. Ele manda aprisionar o último rei da dinastia merovíngia e assume o poder. E por que a situação foi mais tranquila para ele? Porque ele acabou sendo apoiado pela igreja. A igreja legitimou o golpe do Pepino Breve. Por que a igreja legitimou o golpe do Pepino Breve? Porque a igreja, segundo a história, estava interessada em manter as relações, com os francos. A igreja também não sentia firmeza nesses reis indolentes e percebeu na figura de Pepino Breve alguém que, de fato, pudesse dar segurança a essa igreja. Por isso a igreja legitimou o golpe do Pepino o Breve. Essa legitimação, senhores, foi importante para a igreja? A igreja saiu ganhando com essa legitimação? Sim, de novo, os dois lados continuam sendo beneficiados. Clovis, ou melhor, nós já estamos lá na frente, Pepino o Breve, ele é beneficiado porque a igreja legitima o seu poder. E em troca, ele fala o seguinte, vou continuar defendendo a igreja e mais do que defender, eu vou pegar terras dos francos e vou doar à igreja. E ele pega terra. Nesse momento da história, terra é sinônimo de riqueza. Ele pega terra e doa essas terras à igreja. Essas terras ficam conhecidas como Patrimônio de São Pedro ou Estados Pontifícios. Parte dessas terras ainda continua nas mãos da igreja atualmente, é onde está localizado o Vaticano. Acompanha aí no mapa, vocês estão vendo aí, esse amarelinho com essas pintinhas pretas aí, são os estados da igreja. As terras que foram doadas dos francos, as terras que Pepino o Breve doou para a igreja. Para você se recordar de tudo isso que foi dito, é que a paródia falou assim, acompanha lá. Veja só que engraçado, depois outra dinastia veio a surgir. Agora os francos são carolíngios e Pepino o Breve é quem vai assumir. Brigar com a igreja para quê? Com a igreja não se briga, não. Para quê? Se o que eles querem é solidificar essa união. Chegamos ao fim, o último trecho da paródia, e o último trecho da paródia é o seguinte. Brigou Pepino, Magno brigou também, por causas nada banais. E os francos, em momentos assim, cresceram cada vez mais. E ao crescer, o Papa é quem me diz que quem cresceu fomos nós e foram vocês, pois sem vocês estávamos sós. Sem ninguém por nós. Então, esse trechinho da paródia aí, os assuntos abordados ainda sobre a dinastia carolíngia, agora mais precisamente sobre Carlos Magno, o Sacro Império Romano Germânico, o Renascimento Carolíngio e o Tratado de Verdun. Vamos entender tudo isso e para isso vamos navegar na nossa super tela interativa e aí nós vamos falar sobre a dinastia, tela interativa não é brincadeira, mas nós vamos falar aí sobre a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia, para colocar a casa em ordem, tem como primeiro representante Pepino o Breve, mas tem como principal representante o cidadãozinho chamado Carlos Magno. Carlos Magno é o principal representante da dinastia carolíngia, certo? Quais feitos foram realizados por Carlos Magno que a história resolveu chamar esse carinha ou considerar esse carinha como o líder mais importante da dinastia carolíngia? Primeiro, esse cara, os francos já tinham terra, uma quantidade bacana de terra. Só que ele conquista ainda mais terras, ele toma ainda mais terras daquelas tribos bárbaras. Esse cara, ele praticamente consegue conquistar todas as terras que eram do antigo Império Romano do Ocidente. Então ele conquista muitas terras.
Além disso, esse cidadãozinho, ele ampliou, ele consolidou a sua relação com a igreja. Ele não só manteve, mas ele consolidou essa relação com a igreja, que já tinha começado muito antes com Clovis, que se manteve com Pepino e que agora, com Carlos Magno, atinge o seu ápice. Essa relação se torna tão próxima e tão íntima que a igreja vai coroar Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Percebam, as tradições lá de Roma estão sendo retomadas. Agora, o lado ocidental tem um imperador, e esse imperador é Carlos Magno. Sacro Império Romano Germânico. A igreja dá a Carlos Magno o título de imperador. Percebam aí, né, a importância da igreja. A igreja está acima de Carlos Magno, tanto que é ela quem dá o título a Carlos Magno. Então a igreja é superior aí a Carlos Magno. Beleza, esse Carlos Magno, ele se comprometeu a proteger ainda mais a igreja católica. Então a parceria entre esses dois lados se solidificou ainda mais. Outra coisa que esse carinha fez, que é de suma importância para compreender a Idade Média, ele pegou essas terras dos francos, ele conquistou mais terras, né, como eu já disse, e aí ele pega todas essas terras dos francos e ele divide essas terras entre os membros do seu exército, entre a galera que ele confiava. Ele pega um pedacinho de terra e fala, ó, fulano, fica com esse pedacinho de terra, toma conta aí, cuida das paradinhas. Beltrano, toma esse pedacinho de terra, toma conta aí da paradinha, cuida de tudo aí pra mim. E assim, então, senhores, ele dividiu as suas terras entre os membros do seu exército, que ele depositava confiança nesses membros. E ele dizia assim, ó, não se esqueçam, hein? Eu sou o cara que manda. Vocês são as pessoas de minha confiança. Eu confio em vocês, mas quem manda na paradinha sou eu. Eu dei terra para aquele cidadãozinho. Aquele cidadãozinho, se de repente alguém tramar contra mim, eu tenho certeza que ele vai me defender. Eu dei terra para aquele outro. Se alguém tramar contra mim, eu tenho certeza que ele vai me defender. E eu tenho certeza que eles não vão tramar nada contra a minha pessoa. Então, com essa divisão das terras em províncias, entre os membros do seu exército, entre os nobres do seu exército, ele acaba consolidando o seu poder. Isso aí foi importante para ele, Carlos Magno, e daqui a pouco você vai compreender que isso é importante também para a sequência aí da Idade Média. Outra coisinha, senhores, que esse cara fez, que a história também considera muito importante, é um negocinho chamado de Renascimento Carolíngio. O nome já diz, renascimento. Renascimento da cultura. Entendam o seguinte, existia o Império Romano, esse Império Romano decaiu, entraram diversas tribos bárbaras que não tinham nenhuma identidade cultural com Roma, esses caras ficaram muito tempo ali nesse território romano e a cultura da antiga Roma foi se perdendo gradativamente. Essas tribos bárbaras não conheciam o latim, não tinham nenhum vínculo cultural com Roma. Carlos Magno, então, ele incentiva a produção intelectual e artística. Vamos produzir cultura. Além disso, além de produzir cultura, ele ainda também determina, ele também ainda incentiva que o que existia fosse preservado. Existiam os mosteiros da igreja, né? Então, aí surgiram na história os chamados monges copistas. Vamos pegar as obras do passado, para que essas obras não morram, e vamos copiar essas obras. E esses monges copistas copiavam, uma a uma, não tinha xerox. O cidadão tinha que copiar manualmente as obras que eram importantes, para que, posteriormente, nós pudéssemos ter acesso a essas obras. Esse é o Renascimento carolíngio, o renascimento da cultura. Carlos Magno, então, incentivou a produção intelectual e artística. Ele mandou construir escolas. Ele falou, galera, vamos pensar, vamos promover cultura. Esse é o Renascimento carolíngio que é atribuído a Carlos Magno. Esse é um dos feitos
de Carlos Magno. Só que, como sempre acontece na história, o Carlos Magno também morre. E para os francos, a morte de Carlos Magno ainda é mais cruel, porque com a morte de Carlos Magno, a história dos francos também vai chegar ao fim. O fato é que Carlos Magno, e desse trechinho nós estamos falando sobre o Tratado de Verdun. Acontece o seguinte, Carlos Magno morreu, assumiu o seu filho, um cidadãozinho chamado Luís o Piedoso. Luís o Piedoso também morreu. E aí Luís o Piedoso deixou as suas terras para os 3 filhos. É o melhor, ele não definiu exatamente quem seria o seu representante. E aí esses 3 filhos, os 3 netos de Carlos Magno, começaram a brigar entre eles. Eu mando nessa paradinha. Não, eu mando nessa paradinha. Eu mando nessa paradinha. Os 3 estavam brigando intensamente. Aí surge a igreja e fala o seguinte, gente, vamos parar de briga, vamos dividir essas terras entre os 3. A igreja, então, propõe a divisão de terras. Essa divisão de terras foi batizada pela história de Tratado de Verdun. E aí você está acompanhando aí na tela, né? O reino de Carlos o Calvo ficou com essa região laranja, o reino do Lotário ficou com a regiãozinha amarela e Luís o Germânico ficou com essa partezinha aí em verde. Tratado de Verdun foi uma proposta, né, que a igreja levou a esses herdeiros aí do Carlos Magno. E eles aceitaram e dividiram as terras entre eles. Acontece que, como a gente já viu em outros momentos da história, essa divisão de terras, essa divisão de poder, acabou enfraquecendo um poder centralizador dos francos. Esses caras não tinham o mesmo prestígio que Carlos Magno. E aí, então, lembra, agora há pouco eu falei para vocês que Carlos Magno dividiu as suas terras entre os membros do exército e que ele conquistou a confiança desses carinhas? Pois bem, esses caras não reconhecem nos netos de Carlos Magno a mesma liderança. E aí, esses senhores acabam se considerando os donos das terras. E a galera que vive próximo a essas terras, os camponeses que vivem próximos a essas terras, eles não veem lá no neto do Carlos Magno o líder. Eles veem no cidadãozinho que está perto dele o seu líder, o seu protetor. Percebam que essa é a semente dos castelos feudais, do feudalismo. O feudalismo vai se organizar em feudos, né? Vários castelos, cada castelo com o seu líder. Esses líderes surgiram justamente no momento em que o Carlos Magno dividiu todo o seu território entre os francos. Com toda essa historinha, resumo da ópera, o Tratado de Verdun enfraquece o poder centralizador dos francos. Os vikings entram, outras tribos começam a invadir e aí, então, a história desses francos chega ao fim. Esse poder centralizador deixa de existir e agora a Europa está reorganizada. Cada líder vai mandar no seu próprio território. E o que garante a unidade disso aí tudo? Por que esses líderes não são tão diferentes? Por causa do cristianismo. Porque todos professam a fé cristã. Percebam que interessante. Lá no início da história dos francos, Clovis se converteu ao cristianismo e isso foi bom para os dois lados. Os dois lados se beneficiaram. Os francos conquistaram muitas terras em nome da religião. Agora, no fim da história, os francos deixam de existir, mas a igreja não. A igreja, na verdade, se consolidou ainda mais com toda essa parceria dos francos, tanto que durante toda a Idade Média, a igreja é a instituição mais importante de todo esse período. Para você se recordar de tudo isso, é que a paródia disse assim, ó, brigou Pepino, Carlos Magno brigou também, por causas nada banais. Quais foram as causas que esses caras brigaram? As causas da igreja, né? E os francos, em momentos assim, cresceram cada vez mais. E ao crescer,
O Papa é quem lhe diz que quem cresceu fomos nós e foram vocês, pois sem vocês estávamos sós, sem ninguém por nós. Assim encerramos esse conjunto de videoaulas, assim encerramos essa paródia. Espero que tenha sido útil, espero que você estude, que saia bem aí nas suas provas. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!